Bom dia a todos. Gravação de Juízes, capítulo 8, a idolatria de Gideão. Esse capítulo termina de narrar todas as vitórias de Gideão sobre seus inimigos, os amalequitas, mas também termina com ele cometendo uma abominação ao Senhor. Começa o capítulo dizendo que a tribo de Efraim fica irritada, porque eles não foram chamados para lutar as batalhas com eles. Versículo 1. Gideão, porém, os acalma, dizendo que eles fizeram mais do que ele, capturando Oreb e Zeeb, os generais do exército midianita. Versículo 2. Enquanto eles atravessavam o Jordão com seus 300 homens, eles pararam em duas cidades, Sucote e Penuel, versículo 4 e versículo 8, para pedir alimentos para seus soldados, os quais lhe negaram, dizendo que eles ainda nem tinham capturado os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Por causa da negativa deles de ajudá-los, Gideão diz que quando o Senhor os entregasse nas mãos dele, ele voltaria e rasgaria a carne deles com espinhos e abrolhos do deserto. Versículo 7. Os reis Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com 15.000 soldados, porque 120.000 já tinham sido mortos. Gideão os alcança e, de surpresa, ataca o restante do exército midianita, perseguindo, capturando os reis e derrotando todo o restante do seu exército. Versículos 11 e 12. Depois, ele prende um moço de Sucote e o obriga a dar os nomes dos 77 chefes políticos e religiosos das cidades de Sucote e Penuel. Versículo 14. Regressa a Sucote e lhes diz: vocês escarneceram de mim e recusaram-nos alimento, dizendo que eu nunca prenderia os reis Zeba e Zalmuna. Pois aqui estão eles. E pegando os chefes, deu-lhes uma lição, com os espinhos e abrolhos. Versículos 15 e 16. Gideão indaga aqueles dois reis quem eles tinham matado em Tabor. E eles dizem que mataram alguns que eram parecidos com ele. Ele então lhes diz que aqueles eram seus irmãos e que se eles não os tivessem matado, pouparia a vida deles. Mas porque os mataram, também morreriam. Versículos 19. Pede a Jéter, seu filho mais velho, para que os matassem, mas o rapaz teve receio. Versículo 20. Zeba e Zalmuna pedem a Gideão que ele mesmo os matasse, e ele o faz. Mas ele guarda os ornamentos de ouro deles, e pede aos demais israelitas que lhe deem seus ouros, e estendendo uma capa dos midianitas, guarda quase 20 quilos de ouro, e faz um éfode, e o coloca em Ofra, sua cidade. Versículo 25. Eles pedem a ele que ele fosse rei sobre eles, mas ele se recusa e lhes diz: o Senhor sim é o vosso rei. Versículo 23. Ao mesmo tempo que ele faz algo correto diante do Senhor, ele comete a loucura de fazer um éfode com o ouro do inimigo. E aquele lugar, após a sua morte, volta as costas a Deus e passa a adorar os ídolos de Baal e de Baal-Berite. Versículo 23. Os midianitas nunca mais levantaram a cabeça contra Israel, e a terra viveu em paz outros 40 anos. Mesmo tendo sido o Senhor que os livrara, não o reconheceram, nem mostraram bondade alguma com a família de Gideão, apesar de todo o bem que fizera a eles. Como o povo é rápido para se esquecer do Senhor e daqueles que o Senhor usa para lhes dar a vitória, assim que a conseguem, não é mesmo? Muitos do povo são assim. Quando querem uma bênção, corre para o Senhor e para aqueles que o servem. Mas, assim que se veem na calmaria de novo, voltam-se para suas vidas, seus pecados e seus deuses, e tchau para o Senhor, que mesmo assim, com toda a ingratidão, volta a atendê-los sempre que o buscam. A grande qualidade de Deus é a sua fidelidade.
o que contrasta com o grande defeito dos homens, que é a infidelidade. Que nós não sejamos assim, que nunca nos esqueçamos do Senhor e de todo o bem que Ele fez, faz e ainda pode fazer por todos nós. Gideão errou? Sim, ele errou, mas o seu coração era bom e suas intenções também. O capítulo narra que ele ainda teve 70 filhos após a guerra, além de um filho de uma concubina em Siquém chamado Abimeleque. Ele faleceu velho e foi posto no sepulcro junto a seu pai Joás, em Ofra, na terra dos Abiesritas. Versículos 31 e 32. Que Deus nos dê a coragem de Gideão, que nos livre de não honrá-lo, pegando o ouro de nosso inimigo, e nos dê a capacidade de sempre reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e propósitos. Seja fortalecido e abençoado com mais essa história de vitória do Senhor. Percebam que o livro de Juízes é narrado com muitos anos de separação entre uma luta e outra. São 40 anos de paz, depois mais 80, depois mais 40 de novo e assim por diante. Então, entenda que com o Senhor, muito maior é o seu tempo de paz do que as suas horas de guerra. E tudo vai passar se você deixar o Senhor lutar suas batalhas. Só Ele pode vencer todas elas. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, aquele que venceu todas as nossas batalhas, inclusive a morte. Um abraço.